Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Brasascast. Estamos aqui hoje diretamente dos estúdios Brasas com o Adriano no comando e hoje o meu convidado é o Caio Rodrigues, cofundador da TOT Diversidade, empresa focada em inclusão social através de empregabilidade de migrantes e refugiados. Me corrija se eu estiver errado, mas é isso, né, Caio? Exatamente. Caio, prazer estar aqui com você hoje. Deixa aqui o cabo do celular, né? Prazer estar com você aqui hoje, muito obrigado por ter vindo. A gente tem uma grande audiência aqui hoje com o seu sócio, Diogo Nogueira. Não é o músico, mas é quase. E, Caio, conta aí um pouquinho da sua história pra gente. Eu sei que você tem uma história de vida aí muito legal, uma trajetória de empreendedorismo também, né, de muitos desafios aí, muitas conquistas. Conta aí a sua história pessoal, profissional. Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Então, um super prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Pirim, amigo de longa data, então espero que a gente tenha um papo aqui super legal e a gente possa levar informação para a galera. Bom, olhando assim para minha trajetória, para minha vida, eu gosto sempre de lembrar de quando eu estudei aqui no Rio, sou daqui do Rio, num colégio em que tinha um ambiente muito participativo, um ambiente em que a escola motivava os alunos a questionar os professores, questionar o ambiente de sala de aula, questionar, enfim, as práticas de aprendizagem de uma maneira geral. Isso me fez uma pessoa muito conectada com o ambiente que eu vivia. Então, na grande maioria das vezes onde eu estava estudando, vivendo, passando ali o meu dia a dia com os amigos, eu sempre gostava de ter alguma presença, alguma participação, alguma influência. E aí eu saí dessa escola, mais ou menos assim na minha 6ª série, mais ou menos 7ª série, e aí fui para um modelo de ensino mais tradicional de escola. Então estuda, fica quieto, senta, passa no Enem. E aí foi até, estudando assim nessa escola, fui até conseguir passar para a faculdade que eu estudei, que foi o Cefet, me formei em Engenharia Mecânica. E nesse ambiente de faculdade, não sei quem já teve a oportunidade de fazer uma faculdade, mas é um ambiente muito quadradão, de que você tem inúmeras matérias para fazer. Senta, estuda, lê o livro, dá o seu jeito de passar, estuda em casa sozinho, mas fica ali naquele dia a dia de estudar e fazer prova. Eu queria muito fazer alguma coisa além, que me conectasse, que conseguisse mostrar que o meu potencial, assim, minha energia poderia ser empregada de outras maneiras, de outras formas. E eu comecei a participar de um programa estudantil que chama Enactus, foi até a época que a gente se conheceu. E aí, para quem não conhece, Enactus é uma rede, é um programa estudantil que tem diversas faculdades, acho que só no Brasil já são mais de 100 universidades, no mundo são por volta de 36, na época que eu estava na Enactus era 36 países. É uma iniciativa global, né, se eu não me engano. Exatamente. Então, assim, são faculdades em que se organizam, né, times em cada uma das universidades, que é formada só por alunos, e esses alunos se organizam com um simples objetivo: criar projetos que a gente chama projeto SAI, que é social, ambiental e econômico. Legal, o famoso ESG, né, de alguma forma. Exatamente. Isso seria uma espécie de, se eu puder traduzir para quem não entende, mas que viveu, né, o período de faculdade, seria uma espécie de empresa júnior focada em projetos sociais. É isso. Exatamente isso. A gente pode dizer dessa forma, não está errado, sim. Não está errado. Tá. Certo também não está. A diferença de empresa júnior é que geralmente são projetos para outras empresas, né? Então são consultorias, enfim. E na Enactus a gente cria os nossos próprios projetos e dedica tempo aos nossos próprios projetos. E quando a gente faz essa linha, né, de social, ambiental e econômico, então projetos que olhem para isso, a gente seleciona geralmente uma causa. Então cada Enactus tem um modelo diferente de trabalhar, mas na nossa era muito selecionar a primeira causa. Então o que a gente quer tratar? A gente já teve projetos focados em produtos orgânicos, produtores orgânicos, em deficientes visuais, e no nosso caso, com a causa dos refugiados. Então, basicamente, a gente selecionava uma causa primeiro, o que a gente queria trabalhar, qual era a comunidade que a gente se identificava, e a partir disso a gente estudava como que aquela comunidade, e quando a gente diz comunidade, é um grupo de pessoas que passam pelo mesmo problema. E a gente estudava junto daquela comunidade, então convidava essas pessoas para ir para a nossa faculdade, para a Enactus, para debater como que a gente ia solucionar aquele problema. Então, assim, de maneira inicial, a gente era muito pautado em construir projetos de impacto social e como que a gente melhorar a vida daquelas pessoas, né? Por que vocês escolheram esse segmento, né, da população, da sociedade? Por que os migrantes e refugiados? Legal. Bom, como a gente começou em outubro de 2016, era um dos anos em que o Brasil batia recorde de acolhimento de pessoas refugiadas e migrantes. Quantas eram, mais ou menos, Então, na época, assim?
a gente tinha ali um crescimento de 10 a 15 mil pessoas por ano. Caramba, é muita coisa. E qual que era, assim, a grande, vou usar a palavra motivação, mas motivação não é melhor. Mas qual que era o causador, né, dessa migração dessas pessoas para cá? São vários fluxos migratórios diferentes, mas naquela época ali estava bem forte questões do Congo. Então a gente sempre teve uma migração forte do Congo aqui para o Brasil, migrações de Cuba, e começou a onda também da Guerra da Síria. Então, começando vindo mais pessoas da Guerra da Síria. E aí, um pouquinho mais para frente, ali 2018, 19, mais ou menos, foi quando a gente teve um boom de pessoas venezuelanas. Então, a gente começou a ter muita migração. Já chegou a ter 1.000 pessoas por dia atravessando a fronteira lá em Roraima, Pacaraima. Então, assim, é um fluxo migratório muito intenso e a gente não vê muita melhora. Assim, Desculpa, você falou Roraima pra Caraima ou Roraima pra caramba? Não, Roraima e Pacaraima. Tá, achei que era muita gente vindo por Roraima, tipo, gente pra caramba por Roraima. Não, porque também tem uma região que chama Pacaraima lá, que também legal isso. que acolhe muitas pessoas, assim. Então a gente tem um fluxo muito intenso. E basicamente foi um pouco por isso que motivou a gente. E o que a gente via também é que poderiam ser criados novos projetos olhando para a causa de refugiados. Por que eu digo isso? Porque a gente tinha organizações mais tradicionais, então como Caritas, que tem tanto São Paulo quanto Rio, que tem um trabalho assim de 45 anos, 50 anos com a causa dos refugiados. Faz um trabalho de registro, de acolhimento, né, assim, para garantir que essas pessoas sejam, né, tenham uma recepção digna, né? Exatamente. E eles fazem um trabalho que a gente chama de primeiro estágio. Então, é ajudar pessoas a aprenderem o idioma, né, o português, ter um primeiro auxílio de o que a pessoa vai comer, enfim, um auxílio de um transporte para ela fazer uma entrevista de emprego, coisas bem iniciais, e também uma rede de apoio para essa pessoa se conectar. Então, por exemplo, ela é venezuelana, tem um grupo no WhatsApp de venezuelanos, então, de repente faz sentido conectar essa pessoa. É uma pessoa que trabalha com trança, então deixa eu conectar com outras pessoas que trabalham com trança para ver se a gente consegue ajudar ela. Então, muito nesse trabalho de apoio de rede. E a gente entendia que a gente poderia fazer outras etapas desse processo migratório e ajudar essas pessoas. Então a gente começou a se conectar com pessoas da comunidade congolesa, que tem uma pessoa incrível, que é o Dadá, e basicamente ele falava muito com a gente sobre a desmotivação do povo congolês quando chegava aqui no Brasil. Por qual motivo, assim, qual que era? Isso foi muito do que a gente estudou, assim, e até legal relembrar isso, porque muito do que eles viam é que eles enxergavam o Brasil como uma oportunidade de vida. Então, assim, tendo uma guerra no Congo, espera-se que aqui no Brasil, muito com o que é passado, levado lá para o Brasil, como a imagem do Brasil, é de aqui que seria um ambiente, uma terra de muita oportunidade, de prosperidade, de possibilidade de se estabelecer, né? Se você sair de um ambiente de guerra. Claro. E que bom saber disso, né? Por um lado, apesar da gente saber de todas as questões negativas, né, que o Brasil tem, assim como qualquer outro lugar no mundo, outros mais, outros menos, mas bom saber que, de alguma forma, o Brasil ainda inspira um ambiente de oportunidade, né, porque eu acho que às vezes a gente que está vivendo aqui o dia a dia... Coloca um pessimismo, né? A gente coloca um pessimismo, a gente, né, tá muito assoberbado por tragédia, violência, quantidade de mídia negativa também em cima disso, né? E aí eu acho que a gente perde um pouco essa perspectiva que talvez uma pessoa que venha de um lugar, né, onde tem uma situação de guerra constante, acabe olhando para cá como um lugar de oportunidades. Isso, por um lado, é bom saber, né, que a gente pode acolher nesse sentido. Eu concordo muito com a sua fala, que assim, me dá muita preguiça aquele discurso de mas brasileiro é assim mesmo. Mas o Brasil é assim mesmo, sabe? Vamos ser um pouco mais profundo no que a gente quer pautar, sabe? Vamos ser um pouco mais profundo nos argumentos, no de onde vem, por que é assim, do que... Senão a gente não muda nada também, né? Aquela velha história, sempre foi assim, sempre foi assim, mas não precisa ser, caceta. Não, pode mudar. Exatamente. E aí, no caso da comunidade que a gente estudava, é que eles tinham esse sentimento positivo com o Brasil, e quando eles chegavam aqui, era muito difícil conseguir ter oportunidade no mercado. Então, e aí quando a gente começou a tentar entender por que falta essa oportunidade de mercado de trabalho, então a gente vê a questão de ter uma formação, então esse era o ponto inicial, então como que a gente consegue dar uma formação para essa pessoa? Outra coisa, se essa pessoa tinha uma formação no país de origem, sei lá, muito difícil, não vou falar impossível, mas muito difícil essa pessoa conseguir comprovar essa formação que ela teve no país de origem.
Porque ela vai precisar de uma faculdade que faça a tradução juramentada e depois uma faculdade daquele curso que reconheça o curso que foi no país tal. Cara, eu ouço o termo tradução juramentada e me dá um arrepio na espinha, assim, porque enfim, é uma estupidez. Eu nem sei como é que faz exatamente, assim, mas já dá para entender. Burocracia, assim, é para a pessoa não conseguir fazer. Exatamente, fora que envolve toda uma questão financeira, de pagar por todo esse processo e tudo mais. Assim, eu já conversei com uma brasileira que queria validar um diploma que foi fora do Brasil e ela demorou, assim, por volta de 1 ano. Então, assim, sendo brasileira, tendo caminho, sabendo por onde começar. Então, é um processo muito custoso e que quando a pessoa está no dia a dia, assim, de, cara, preciso pensar o que eu vou jantar, o que eu vou almoçar no dia seguinte, onde eu vou dormir. Prioridade é outra, né? Prioridade é completamente outra. E além disso, tinha pontos que, lembrando assim, ele falava sobre falta de criatividade no povo, assim, de como é que a gente resolve, para um pouco para criar soluções, criar possibilidades. E era um pouco desse cenário, assim, que a gente tinha. E o que a gente quis ver para solucionar esse problema era... E aí, além disso, também questão de documentação, que na época o CONARE, que é o órgão que atuava sobre isso, estava fechado e tudo mais, só que o nosso foco foi muito em empregabilidade. Dentre outros pontos que ele trouxe, a gente focou em empregabilidade. E quando a gente olhava para a empregabilidade, era sempre como que a gente tinha uma formação, como que a gente ajudava a criar essa ponte com o mercado de trabalho. E foi daí que veio surgindo a ideia da TOT de atuar com a causa dos refugiados e dos migrantes, ajudando numa formação e garantindo a empregabilidade. Então, assim, no primeiro dia da TOT, que foi lá em 2016, outubro de 2016, a gente não sabia o que a gente ia fazer. Então, primeiro a gente trabalhou com a causa, entendeu quem eram as pessoas, ouviu as pessoas. Depois a gente entendeu uma série de problemas, depois a gente selecionou um problema, e quando a gente selecionou a empregabilidade, a gente não sabia qual área a gente ia atuar. Então a gente não começou como tecnologia, como a gente está aqui hoje. Então a gente testou empreendedorismo, gastronomia, primeiros socorros, outras áreas antes da gente de fato chegar na área de tecnologia. E quando a gente olhava para essas outras áreas que a gente atuou, a gente pensava assim, cara, como que é o mercado daqui a 1 ano de gastronomia? Como que é o mercado daqui a 5 anos de cuidador de idosos? Então a gente não conseguia ver uma projeção tão grande. Sem saber que ainda vinha uma pandemia, né, no meio do caminho. Então... Exatamente. Então a gente começou a buscar que outra área a gente poderia atuar. E aí, conversando com um amigo meu, César Filho, da Weekend, ele falou, cara, por que vocês não ensinam tecnologia? Eu falei, tecnologia, cara, não sei programar uma linha de código, como é que eu vou fazer isso e tal. Ele, não, pensa aí e, enfim, vê o que você consegue fazer. Eu voltei para casa, comecei a pesquisar quanto tempo a pessoa consegue aprender programação, quais são os primeiros conteúdos para se aprender a programar. Isso era 2018 ainda? Isso era 17. 17, tá bom. 17. E aí foi esse processo, assim, do meio de 2017 até o final de estudo, de entender. E depois que eu fiz esse primeiro estudo foi quando eu cheguei para a equipe e falei assim, galera, a gente vai precisar ter uma reunião, preciso que todo mundo chegue aqui de coração aberto. Preciso que vocês, enfim, sejam dispostos a ouvir uma nova coisa, quase uma pivotagem assim, do que a gente está fazendo, porque a gente estava muito focado em empreendedorismo e gastronomia naquela época. E eu cheguei, pessoal, então, quero apresentar para vocês. Aí apresentei tudo que eu fiz, pesquisa, qual que é a média de salarial, como que a pessoa consegue evoluir ao longo do tempo e tal, e falei, no final, né, como conclusão, eu falei, eu queria que a gente ensinasse tecnologia. Não sei exatamente como montar um curso, mas sei que tem uma empresa aqui e tal que pode ajudar a gente a dar os primeiros passos. E assim, foi meio que um quebra-pau na época, porque tinha uma galera que falou, não, a gente não tem como ensinar programação, ninguém sabe programar, não vai dar e tal. E assim, meses à frente... Steve Jobs também não sabia, então... né? E até curioso, que assim, meses à frente alguma galera saiu, assim, não sei nem se o Diogo lembra, mas assim, pessoas que estavam ali na equipe mesmo, umas compraram muito, então tipo... Vamos pra cima, e outros falam, se for programação, acho que pra mim não vai dar certo e tal, e saíram, assim, foram 2 outras pessoas. E hoje saíram com dor de cotovelo de ter saído? Cara, você fala que eu nem sei onde tá. Fala que eu nem sei onde Deve estar fazendo curso de tecnologia agora. Bem provavelmente, né, estudando tecnologia, programação, assim, curioso, né, porque de fato, às vezes faz sentido a gente parar, assim, sair desse senso comum, desse mais fácil e, cara, como que a gente dá um salto maior? Como que a gente vai para um desafio um pouco maior do que a gente tem? E no final das contas, assim, saber programar ou não nem foi o maior desafio, sabe? Curioso, assim, porque a gente estudava num centro federal tecnológico, que é aqui no Rio. Então, assim, tinham pessoas que sabiam programar dentro da própria faculdade,
do curso de da ciência da computação ou outros cursos. E o que a gente fez foi colar cartaz em vários lugares da faculdade, perguntar no boca a boca. A gente tinha um outro projeto de extensão que trabalhava sobre tecnologia, então a gente foi lá. Então, basicamente, foi atrás de pessoas e falar, cara, você sabe programar? Sei. Você quer ajudar a gente num projeto que está começando, que tem esse propósito legal de conseguir isso e tal? Então, basicamente, o que a gente fez foi tentar mobilizar a faculdade de alguma forma para conseguir montar esse curso. E aí, eu lembro muito claro que era 2017, porque no ano de 2018 foi a primeira turma que a gente teve. Então, foi assim, muito num formato de MVP. Então, assim, foi muito no formato de aprendizado. MVP significa, explica para as pessoas, porque é uma palavra em inglês até, e a gente, como bom brasileiro, tem mania, né, de usar, de traduzir. Jargões. Trazer esses jargões, assim, do inglês. O que é o MVP? MVP é você conseguir testar a sua ideia da menor forma possível, mas que garanta alguma fidelidade com o projeto maior que você quer fazer. Então, basicamente, o nosso formato MVP é rodar uma formação em tecnologia, mas sem toda a robustez que a gente tem hoje. Então, se, por exemplo, hoje a gente demora um mês e meio num processo seletivo, que a gente passa por diversas etapas, como que a gente faz o MVP, né, que é o mínimo produto viável? Basicamente, tentar fazer um processo seletivo mínimo, mas que a gente consiga ter boas respostas, bons resultados se aquele processo está bom ou ruim. Então, basicamente, a gente fez essa turma no formato super teste, a gente errou muito, mas sim, foi fundamental para o ano seguinte a gente conseguir aprender para 2019 ser uma turma muito melhor. E por que faz sentido testar um MVP, né? Porque antes da gente ter um produto super incrível, então, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, quando você testa, você descobre inúmeras coisas que você, nesse momento de planejar, de escrever, você não consegue ter tanta clareza. Então, 2018 foi um ano de super MVP, mas muito, muito, muito aprendizado para 2019. Então, assim, a gente não se arrepende de ter lançado um curso que não era tão incrível naquele momento, mas que ajudou muito a gente para os anos seguintes. Não, muito legal. Quais foram, assim, esses erros, né? Porque a gente eu adoro ficar falando das conquistas, das coisas que deram certo, mas quais foram, assim, os erros que vocês tiveram nesse primeiro momento, se você pode falar deles, e o que vocês aprenderam, né? Porque desses erros sempre sai um monte de aprendizado. Sim. Um erro, assim, que foi, vou dizer assim, catastrófico, mas que foi bem difícil de lidar com as consequências, foi exatamente o processo seletivo. Então, na época, a gente fez um evento na comunidade congolesa, então a gente fez um encontro, como se fosse uma introdução à tecnologia, e nesse encontro a gente perguntou, pessoal, quem gostou dessa aula que a gente teve e gostaria de aprender mais sobre tecnologia? E basicamente, sei lá, umas 15 pessoas levantaram a mão. 15 de quantas, assim? 15 de umas 30, mais ou menos, por 25. E aí, dessas pessoas que levantaram a mão, a gente falou, beleza, tá todo mundo dentro, bora. E aí, assim, tinha pessoas que não entendiam bem o português, tinham pessoas que nem entendiam exatamente o que a gente ia ensinar. Nem sabia o que vocês estavam perguntando. Exatamente. Então, assim... Tipo aquele cantor no Rock in Rio, gringo, que qualquer coisa que ele falar, a galera... Então, assim, isso foi muito complicado, porque a gente teve muito desafio de lidar com essas pessoas que entraram, que não foi um processo tão criterioso, de entender nível de português, momento de vida, de onde vem o interesse da pessoa de aprender mais sobre aquele conteúdo. Foram várias perguntas que a gente foi adicionando no processo seletivo seguinte. E uma outra coisa também que foi um mega aprendizado e que, assim, agora é muito óbvio, mas na época a gente não fez isso, é alinhar exatamente o que vai ser ensinado para aquela pessoa. Então, como nem a gente tinha tanta clareza do que ia ser ensinado, a gente não alinhou isso no início, na primeira aula galera, primeiro mês vai ser esse conteúdo, segundo mês vai ser esse conteúdo, terceiro mês vai ser esse conteúdo, para no final vocês estarem formados e conseguirem ser empregados. Então a gente foi, pessoal, vai ser um curso de tecnologia que a gente vai ensinar vocês a programar, independente do como exatamente. E aí chegou no meio, a gente recebeu perguntas de tipo, mas por que a gente não aprendeu Excel? Por que eu tô fazendo isso mesmo, né? Tipo assim... Exatamente, assim. Então a gente tinha pessoas muito desalinhadas, sabe? Então isso foi doído de conseguir lidar, mas no final a gente conseguiu formar 4 pessoas e contratar uma, assim. Legal, vocês contrataram essa pessoa para a TOT ou vocês contrataram para uma outra empresa? Para mercado. Você pode falar qual que era a empresa? Sim, foi a YorDev, do Matheus Costas, que você tem. Acho que eu conheci ele por causa de vocês, agora eu não lembro. Ele também é conselheiro da TOT. Legal. Então, de lá que você conheceu. E como é que funciona, assim, esse processo de forma rápida, assim, do início ao fim? Né, se eu sou um migrante, um refugiado, eu quero fazer parte da comunidade TOT como aluno.
como é que eu chego até vocês? Como é que eu entro nesse processo seletivo? Sobre o que eu vou aprender? Vocês abrem diferentes turmas dependendo do momento? É para uma ocasião específica, por uma demanda de mercado? Aí passa por esse processo, depois vai para onde? O que você aprende ali no meio, para além de tecnologia, né? Porque eu imagino que vocês com isso tenham aprendido que também precisam ensinar outras coisas. Então, assim, como é que é o processo de cabo a rabo? Como é que funciona? Legal. Bom, primeira etapa do refugiado migrante que já saiba português, que já tenha a documentação certa aqui no Brasil, então inicialmente um CPF, e que tenha algum interesse em aprender tecnologia. Então, esse é um perfil que a gente busca, a persona ali que a gente busca para fazer os nossos cursos. É interessante que a pessoa, enfim, tenha alguma conexão, goste de tecnologia, que pesquise alguma coisa no YouTube, que eu já veja de alguma forma. Bom, primeira etapa é essa pessoa se inscrever num processo seletivo que a gente sempre divulga no nosso Instagram, são de forma mais clara, então tot.diversidade, você vai ter acesso a todas as turmas, data de processo de inscrição e tudo mais. E depois que a pessoa se inscrever nesse nosso processo seletivo, depois que ela, enfim, preencher lá o formulário, que é um formulário simples, bem inicial, ela vai passar por uma semana de preparação, que a gente chama, que basicamente é receber conteúdos da TOT e responder algumas perguntas. E por que a gente faz essa semana de preparação? Você realmente quer aprender tecnologia? Esse é o conteúdo que você vai aprender mais à frente. A gente vai se aprofundar nesses tópicos. Você quer tudo pra mim. Não tive nesse sentido, porque foi exatamente o que a gente errou, sabe? Entendi. Então, assim, você quer aprender mais sobre tecnologia, faz sentido se aprofundar e tal. Então, basicamente, eu consegui dar um contexto ali do que a gente vai ensinar ao longo do curso. E aí, depois dessa etapa de preparação, a gente vai para a última etapa, que é uma entrevista. Então, basicamente, a gente vai entender nível de português, se essa pessoa já se conectou com as tecnologias, se ela quer aprender mais e tal. Acho que parecido, desculpa te interromper, mas eu acho que nesse sentido, assim, parecido aqui com o Brasa, seria equivalente ao nosso teste de nivelamento, né? Assim, a pessoa chega lá e fala, eu quero aprender inglês, tá? Mas para quê? Qual que é o seu nível de inglês? Quanto Então, tempo? passa por uma entrevista, né? E daquela entrevista, o professor, né, o secretário vai indicar para onde que aquela pessoa tem que ir. Exatamente isso. Legal. Exatamente isso. E a pessoa também tem um contato já com conteúdos de tecnologia, porque já teve também nosso histórico de pessoas quero aprender tecnologia. Aí começou na terceira aula, putz, não quero. Desistir, sabe? Então, assim, já ter alguns conceitos é legal da pessoa se aproximar e ver se faz sentido. Depois dessa entrevista, a pessoa de fato, né, a gente vai ter a última reunião e aprovar as pessoas que participaram daquele processo seletivo. Geralmente a gente tem 400 pessoas por processo. Desse último processo a gente teve 600 pessoas, então foi um processo bem grande. E depois que inicia o processo de formação, basicamente as pessoas vão ter conteúdos gravados e conteúdos ao vivo. Então vai entrar na nossa plataforma de ensino, vai receber diversos vídeos, responder questionários sobre aqueles vídeos como uma forma de praticar, de medir o aprendizado daquele conteúdo, e conteúdos ao vivo nesse mesmo período, né, ao longo da semana, como uma forma de tirar dúvida, se aproximar da turma, ter de fato um sentimento ali de união. Quanto tempo que leva isso, mais ou menos? Geralmente 5 meses. 5 meses, tá. E aí depende também, até entrando nesse ponto de formação, a gente tem diferentes cursos. Então a gente tem um curso que a gente chama de Full Stack, que trabalha tanto o front-end e o back-end, e aí já abrindo também o que seria o front-end. O front-end é muito aquele lado que a gente consegue enxergar no site. Então, o botãozinho daquela cor, o fundo, as fotos. A barra de pesquisa, por exemplo, seria uma coisa de front-end? Exatamente. Tá. Então são coisas que a gente consegue visualizar já no site. E o back-end é toda a parte de lógica do site. Então, quando eu clico nesse botão aqui, para onde eu vou? Quando eu insiro esses dados aqui sobre mim, e eu clico OK, para onde que salvam esses dados? Eu nunca poderia fazer isso, porque o meu cérebro não funciona de uma maneira lógica. Então, se a pessoa clicar aqui, vai ter um botão no meio que vai falar, mas por que tem que pôr aqui? Que era assim que eu fazia a prova de matemática. Era assim, o Joãozinho saiu, foi na feira que a mãe dele mandou comprar 3 laranjas. Aí eu escrevia na resposta, mas por que ele foi comprar 3 laranjas? Porque logo naquela hora. Por que ele queria? O que ele queria fazer com 3 laranjas? Quem estava com ele naquele momento? Assim, muitas perguntas para serem feitas. Mais questionador. Sou muito objetivo, assim, prático como os senhores da tecnologia. Então tá, aí a pessoa vai, tá vendo? Por exemplo, agora eu interrompi e tirei a sua lógica de raciocínio. E aí esse é um formato de full stack que a gente tem, e pro lado também de dados, né? Aí é uma parte mais de tratar dado, de analisar e tal. São essas duas formações em grande maioria que a gente atua. Legal. E aí depois dessa formação entra muito o trabalho do Diogo e da equipe de comercial também, que é o momento de conectar essas pessoas com as empresas. Então a gente aborda empresas nível Brasil,
entendendo se essas pessoas têm demanda tanto de contratação quanto de formação de novos profissionais. Então, a gente atua de duas formas, né? Sendo essa contratação direta, então a pessoa acabou de se formar aqui com essa turma, a gente já conecta com uma oportunidade nessa empresa, ou num formato diferente, em que a gente chega para uma empresa que tem uma demanda grande de profissionais, e a gente monta uma turma especificamente na demanda tecnológica, especificamente na demanda de perfil comportamental, ou até mesmo regional, então uma turma que seja com pessoas só em São Paulo, especificamente. E aí essa empresa forma essa turma e ao final ela contrata essas pessoas dessa turma. E aqui no Brasas vocês estão tendo, né, uma experiência específica, né, com um desses modelos, assim, como é que foi, o que vocês observaram que poderia ser uma demanda para o Brasas, como é que o Brasas poderia ajudar, e o que vocês têm percebido, assim, da parceria, quais são os ganhos, né, que vocês tiveram, quais foram os aprendizados também que vocês tiveram aí ao longo desse tempo. Legal. A gente começou a parceria com o Brasas com uma oportunidade muito legal de oferecer bolsas para os alunos da TOT que fazem parte da comunidade. Isso é muito legal porque a gente consegue oferecer tanto conteúdo de tecnologia quanto conteúdo de inglês. Então, assim, que é fundamental. Se cruzando muito, né? Porque acho que a base do aprendizado de tecnologia a leitura, né? Ela é feita muito na língua inglesa, né? Exatamente. Fora a questão de estudo em inglês também, acesso a conteúdos, ensinos, aulas que podem ser em inglês. Então, isso facilita muito o aprendizado, a capacidade que o aluno tem de acessar conhecimento, né? Então, acho que isso foi uma oportunidade muito legal que a gente conseguiu trazer para alguns alunos. Alguns alunos já estão até no Book 2. Então, acho que é algo legal de trazer como uma atualização de que, enfim, então, a gente está conseguindo progredir e avançar nessa parceria. E o Brasas, além disso, também financiou a formação de 3 pessoas na turma que a gente teve. Isso é muito legal porque a gente consegue trazer diferentes empresas e players para apoiar a formação e o impacto direto na vida dessas pessoas. Então isso também foi um modelo um pouco diferente que vocês aplicaram com o Brasas, né? Porque inicialmente seria, por exemplo, o patrocínio, né, de uma bolsa para viabilizar o estudo, né, de uma pessoa migrante, refugiada para estudar na TOT. Fazer uma turma, né, para resolver um problema específico, né, um desafio de tecnologia dentro daquela empresa. E o outro seria através de contratação direta de uma pessoa específica para alguma vaga dentro daquela empresa. E aí, no caso do Brasas, o que vocês fizeram foi entender que o Brasas poderia investir de uma outra forma, né? Oferecendo um curso, né, para uma nova língua, que é uma língua que dá acesso a mais informação para essa formação tecnológica, né? Exatamente, foi complementar, né? Então, e aí foi legal porque foi a primeira vez assim que a gente conseguiu oferecer um benefício como esse de aprender inglês para a nossa comunidade. Então, vamos um pouquinho também sobre a comunidade. Depois que as pessoas são formadas, elas entram para a nossa comunidade de ex-alunos, que é um ambiente em que a gente oferece novos cursos de tecnologia, novas oportunidades de aprendizado, e essa oportunidade de ensino de inglês veio assim como um super potencial, sabe, de gerar mais benefícios para essas pessoas que já passaram pela TOT. Então, acho que tem sido legal. E como é que tem sido essa experiência, assim? Vocês têm tido um feedback positivo, assim, vocês tiveram aprendizados bacanas? O que vocês acham que pode melhorar? Enfim, traga assim um pouquinho desses bastidores, porque aqui, né, a nossa ideia no Brasascast a gente está entrevistando tanto pessoas que são de dentro do Brasas, né, professores, diretores, coordenadores, secretários, alunos, mas a gente também está conversando com gente de fora do mercado e pessoas que são parceiros, né, da marca. E aí é interessante tanto para o público interno, né, saber e conhecer um pouco mais desse trabalho que acontece dentro da empresa onde eles trabalham, assim como de pessoas que trabalham fora daqui, né, ou que estão interessadas em saber um pouco mais sobre o negócio de vocês. Quais foram os aprendizados que vocês tiveram ao longo desse tempo de parceria? Bom, a gente ouviu de estudantes, se eu não me engano, acho que são 17 bolsas. Alguns deles tiveram uma dificuldade de horário, então alguns começaram ao longo da semana e depois jogaram para o sábado e tiveram ao contrário também. Então, assim, é interessante a pessoa conseguir entender bem claro qual que é o tempo que ela vai ter para se dedicar ao conteúdo. E era curioso que a gente marcou uma conversa individual com todos eles e a primeira coisa que eles falavam: não, mas minha teacher é perfeita, minha teacher é maravilhosa, minha teacher é muito boa. Então, assim, acho que é muito legal como que eles se conectaram, sabe? E se envolveram no processo do Brasas como um todo. Então, acho que isso tem sido muito impactante. E todos eles falaram, quando a gente falou assim, de onde que você teve essa motivação, por que você está fazendo esse processo, todos eles falaram com um olhar muito profissional. Então, assim, o impacto profissional desse curso vai ser profundo na vida deles, sabe? Então, todos já olhando para frente. Bom, é muito bom, assim, saber, né, ter essa noção
de acolhimento, né, vindo de um segmento da população, né, da sociedade, que tem talvez uma necessidade extra de sentir esse acolhimento, né, porque são pessoas que estão em trânsito, né, saindo dos seus lugares, das suas zonas. Eu não vou nem dizer zona de conforto, porque muitas vezes não é a zona de conforto, pode ser exatamente o contrário disso, mas estão deixando suas casas, estão deixando suas famílias, indo para outros lugares. E o que eu venho, eu não, né, mas assim, o mundo vem reparando com o aumento das crises, o aumento das guerras, talvez até por conta de uma disseminação maior, né, de conteúdo e informação que a gente acaba sabendo de mais coisas que acontecem, de novo, seja para bem ou para mal, mas existe um aumento significativo, né, da comunidade refugiada no mundo. E como é que você vê assim, essa situação hoje de mundo dos migrantes e refugiados no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e em outros países? Como é que vocês veem, não só do ponto de vista de mercado, né, porque não deixa de ser o mercado de vocês, de alguma forma não, mas de toda forma, mas também do ponto de vista social, o que vocês têm observado em relação a isso? Interessante. Bom, trazendo até contexto para as pessoas, a gente até conversou isso na época, a gente bateu o número de 100 milhões de pessoas refugiadas no mundo. Se isso não é desesperador para você, para mim é muito. Basicamente, o que a gente vê é que os ciclos migratórios, eles, sim, não têm nenhuma projeção de se estabilizar, né? Então, a gente tem uma guerra na Síria que não para desde que começou, a gente tem toda a situação da Venezuela que a gente não consegue entender exatamente qual vai ser a conclusão, para onde vai, como que a gente vai... Enfim, vai ter uma conclusão pacífica, positiva. Guerra da Ucrânia, então a gente consegue, enfim... Que as pessoas não chamam de guerra, né? Algumas pessoas não chamam de guerra. Elas falam que foi... porque não foi declarada. Então elas dizem que foi uma invasão. Quer dizer, não é nem uma invasão, mas elas... Enfim, tem algum outro nome técnico que eu não vou saber dizer agora, mas assim, que a Rússia tá indo lá fazer uma operação, eu acho que eles chamam de operação especial, operação militar, alguma coisa assim que a Rússia está conduzindo. É claro que é uma guerra, né? Mas só porque não foi declarada, então a ONU acho que não considera oficialmente como uma guerra, que é um grande absurdo, né? Porque já vai fazer um ano, né, que isso começou e isso também tem aumentado, né? Esse ciclo, né, de migração e de refúgio no mundo, né? Sim. E aí, enfim, além desses dados absurdos, a gente tem Peru com por volta de 4 milhões de refugiados, Colômbia também com um número exorbitante. O que a gente vê é que a gente precisa fazer parcerias de maior escala para impactar a vida dessas pessoas. Então, hoje a TOT tem um número de 600 pessoas impactadas, 20 estados do Brasil, mas como que a gente escala isso a nível nacional? 600 pessoas são pessoas que vocês formaram já. Exatamente, até o final desse ano. Legal. E a projeção para o ano que vem? Para o ano que vem são 3 mil pessoas formadas só no ano que vem. Então, assim, é um tiro bem alto, um sonho alto, né? Nem bom falar de tiro, né? Que eles estavam desse tema de guerra, bem ruim esse termo, mas enfim, é um sonho bem alto que a gente tem. A gente tem esse sonho bem grande de conseguir chegar em 3 mil pessoas e como que a gente traz outros players, outras organizações, governo. A gente agora está fechando uma parceria com o governo do Quebec, do Canadá, para conseguir fazer novas formações. Então, assim, como que a gente cria essas parcerias em larga escala para atingir mais pessoas? Porque, de fato, esse número só está vindo crescendo em velocidade galopante e que ações pontuais, espaçadas, cada um no seu cantinho, não vai ser a forma da gente resolver esse problema gigantesco. Legal. Como é que é essa relação com esse instituto, né, em Quebec? Qual que é a parceria? Como é que funciona? Quando começou? Eu acho que foi um dos primeiros, né, contatos profissionais assim que vocês tiveram, né? Eu queria saber um pouco mais disso, porque tem uma grande curiosidade nessa história, que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, inclusive, alguns minutos, que esse instituto foi o primeiro cliente, ou um dos primeiros clientes do Brazos, né? Então, você vê que eles estão realmente ajudando a impulsionar negócios, né, já há muitos anos. Em 1966 foi a primeira parceria. USAID. Então, conta aí como é que começou essa parceria, que também já foi uma parceria do Brazos, né, uma das primeiras, e que, de alguma maneira impulsionou o Brazos a ter a possibilidade de estar aqui 55 anos depois, exatamente. E agora vocês também passando por alguma coisa parecida. Legal.
Bom, USAID, que é uma agência dos Estados Unidos de Desenvolvimento Internacional, eles financiaram a OIM, que é a Organização Internacional da Migração, que é um braço da ONU, e esse braço da ONU, lá em 2020, financiou um projeto da TOT que a gente formou, se eu não me engano, 30 pessoas. Então, se foi lá em 2020, foi um dos primeiros projetos que a gente vendeu, e foi, assim, muito curioso, porque a gente, em época de faculdade, né, a gente, um dia a gente vai ser reconhecido pela ONU, um dia a gente vai ter esse reconhecimento, vender um projeto. Acho que a gente nem sonhava tão alto de vender um projeto, mas a gente vendeu em 2020, foi muito legal. E aí, esse ano agora, eu chamando ele de novo, vamos fazer um novo projeto e tal. E aí a OIM, junto com o governo do Quebec, de fato o governo mesmo deles, né, não é uma organização do Canadá, mas é o próprio governo, junto da OIM vão financiar a formação de 60 pessoas, refugiados, imigrantes. Então vão ter pessoas que são de origem, que tem países de língua francófona, então Haiti e alguns outros países, e também com foco em venezuelanos. Então vai ser um público bem legal, nível Brasil também, 60 pessoas que a gente vai começar já agora em janeiro. Então a gente está nessa fase final para dar start no projeto. E é legal, eu nem sabia dessa relação com o USAID, mas é interessante porque no caso da OIM, ela financia diversos projetos olhando para causas de refugiados. Então, é um pouco desse movimento que eu falei, de trazer parcerias de diferentes locais, sabe? Então, conseguir um financiamento internacional, conseguir agências da ONU trazendo esse financiamento para o Brasil e conseguir ter uma rede de impacto, né? Que não vai ser a TOT, o lobo selvagem que vai só resolver tudo. Não sei, quem sabe. Mas eu acho curioso e muito impactante o trabalho que vocês estão fazendo, porque eu chutaria dizer que a gente, enquanto povo brasileiro, a gente não reconhece nem valoriza a importância que tem o migrante e o refugiado. Se pensar no nosso país, né, se pensar no próprio Brazos, né, a população, muitas empresas, muitos negócios foram criados por imigrantes e refugiados. Né? A história do Brazos, ela começou com uma pessoa que saiu da China, né, com o George. Ele saiu da China numa época de ditadura lá, nos anos 50. Então, ele estava fugindo, né, de uma situação ruim, péssima no país dele de origem. Veio para o Brasil. O Brasil, acho que a gente pode se orgulhar nesse quesito. É um país acolhedor, né, e recebeu ele muito bem. Ele já tinha algumas outras línguas no currículo dele, sabia falar russo por conta dos pais, sabia falar chinês e tal. Veio para cá, aprendeu a falar o português. Quando ele aprendeu a falar português, ele percebeu que, é óbvio, né, existia uma demanda muito grande para aprender línguas, e assim como para ele, né, que aprendeu uma nova língua, fez ele se conectar com uma população, com uma cultura e poder começar um negócio. Ele falou, se eu fizer isso daqui multiplicar, eu vou ajudar muita gente que nem eu fui ajudado. Né? E aí ele começou com essa história. Ele tinha uma demanda ali na época que era para fazer uma turma, acho que de pós-graduação, que precisava fazer um curso fora, né? Uma pós fora, e as pessoas não sabiam falar inglês bem, elas precisavam ser preparadas em 6 meses. Geralmente a formação aqui se dava em 5 anos, né? Isso na década de 60 e tal. E aí ele falou, eu preciso pensar num método aqui para as pessoas elas aprenderem tão rápido quanto eu aprendi a falar, né? E para eu poder entrar em contato com uma nova cultura, falar, né, uma nova língua, me conectar com as pessoas. E aí ele criou o método Brazos, tem uma agilidade um pouco maior, que na época era até visto de uma maneira meio negativa, né? Do tipo, aprendendo rápido e tal, e agora todo mundo quer aprender rápido. Exatamente. Então é muito legal. E aí me traz para um ponto que eu queria a sua opinião, que é o que tem nessa população migrante, refugiada, que a gente não encontra em outros perfis, em outros segmentos da sociedade. O que tem nessas pessoas que saem de um lugar, deixam em suas casas, deixam em suas famílias, que podiam estar completamente desesperadas e desamparadas, e que muitas vezes estão, mas que ainda conseguem encontrar força, né, para começar tudo de novo. O que existe nesse segmento da sociedade? Assim, o que você tem visto nessas pessoas que vocês trazem a oportunidade de educar? Legal, acho que o primeiro ponto é diversidade. Então, as pessoas que a gente trabalha, lida, atua diariamente são mais de 25 nacionalidades diferentes.
Então, são pessoas que têm uma história diferente, como a gente falou, uma cultura diferente, formas de solucionar os problemas de uma forma diferente. Então, uma forma completamente diferente de ver o mundo. E eu digo isso de uma forma também porque quando a gente pensa no brasileiro, aquele brasileiro que estudou fora, que fez o intercâmbio, que teve um contato com uma cultura nova, que teve contato com uma forma diferente de solucionar problemas, a gente valoriza muito. E quando uma pessoa já vem de fora, com toda essa bagagem de fora, muitas das vezes a gente, de alguma forma, afasta ou não dá a devida importância e credibilidade. Então, acho que o ponto central é essa diversidade. E quando a gente pensa em diversidade de pensamento, de formas de agir, a gente está pensando em inovação. E quando a gente fala em inovação no ambiente de empresa, a gente está falando de faturamento, de aumento de receita, de um ambiente mais representativo, um ambiente mais saudável. Então, a gente consegue pautar muito em cima da diversidade. Além disso, dados da TOT, de alunos que já se formaram com a gente, 55% são pessoas que já têm uma formação de graduação, por volta de 15% de pós-graduação. Então, além disso tudo, desse perfil diverso, a gente tem pessoas super bem formadas, que têm uma trajetória, que tiveram uma carreira no país de origem. Então, não são pessoas que nunca trabalharam, que estão chegando no Brasil aqui para aprender o que é trabalhar, sabe? Então, são pessoas que têm, de fato, uma trajetória, uma carreira, um aprendizado muito grande. E a gente tem uma média de idade de alunos formados de 31 anos. Então, são pessoas mais experientes, que já têm, enfim, um aprendizado longo. E, além disso, são pessoas que estão com uma sede gigante de vencer na vida, assim, na pior forma que seja vencer na vida, assim, mas se estabilizar aqui, sabe? Porque depois que você largou tudo, que você deixou tudo para trás, você deixou seus familiares, sua casa, seus sonhos, quando você chega aqui, você quer se estabilizar um pouco, você quer, quero ter um emprego, vou me dedicar muito nesse emprego, que eu não posso perder, que eu quero crescer, que eu quero ganhar mais, para eu conseguir conquistar minha casa. Então, assim, a sede dessas pessoas de muito grande de poder estar aqui e prosperar no Brasil, eu acho que é um diferencial muito grande. Eu acho que isso faz com que essa pessoa que esteja aqui no mercado de tecnologia, que seja empregado, não seja por qualquer oportunidade, por qualquer 200, 300 reais, essa pessoa pule de galho em galho para uma outra empresa. E olhando para o mercado de tecnologia, eu acho que isso é muito fundamental. A gente tem um boom de turnover em todas as empresas, que são pessoas que entram na área de tecnologia, ficam um pouquinho, depois vai para outra, depois fica mais um pouquinho, vai para outra empresa. E agora essa onda de layoffs, né, gigante também das empresas de tecnologia. Exatamente. Então, é conseguir trazer um pouco mais de estabilidade, não é estabilidade zona de conforto, não vou me dedicar, mas estabilidade, posso respirar. Consistência também, né? Exatamente. Então, é um ambiente um pouco mais tranquilo para a pessoa viver o dia a dia dela. Acho que é um grande diferencial. E o que você espera, assim, para a TOT, para daqui a alguns anos? Assim, onde é que você gostaria de chegar com esse empreendimento de vocês? Legal. Bom, para a TOT em si, do lado de escola, a gente vai trabalhar muito no ano que vem para crescer o número de pessoas formadas. Então, de fato, conseguir fazer com que a gente tenha uma escola com capilaridade, que chegue em diferentes locais, que a gente tenha formações de maneira também assíncronas. Então, ter uma plataforma que os alunos possam acessar e aprender alguns cursos também de maneira um pouco mais autônoma. E, além disso, a gente tem um esforço muito grande para o ano que vem e para o outro, né, 23 e 24, de crescer a TOT de uma forma mais transversal. Então, o nosso objetivo é fazer com que a gente consiga ter um evento cultural falando sobre a causa dos refugiados e dos migrantes, todo esse movimento migratório, e conseguir fazer com que a TOT seja referência também na causa dos refugiados, em questões de empregabilidade, de formação, de cultura, de conhecimento, de aprendizado. Então, fazer com que a TOT seja uma referência também, de uma maneira geral, quando se fala de refugiados, quando se fala de empregabilidade dessas pessoas. E que vai além mas que vai além da escola. Então, outras ações que permitam a TOT ter uma presença um pouco mais forte quando se fala de refugiados e imigrantes, tanto no nível Brasil quanto no nível internacional. Então, já indo para 2024, 23/24, conseguir fazer essa expansão para novos países, então chegar em novos países, tanto de impacto quanto de contratação dos profissionais que a gente forma. Então, chegar na internacionalização é um sonho grande. Muito bom. Cara, para a gente concluir aqui... Falei muito, né? Não, foi... para a gente concluir aqui, assim, qual que seria o seu grande conselho, a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo e que estão, assim, buscando, né, se encontrar, ou que querem empreender, ou que estão buscando um curso, ou que estão buscando uma formação. Qual é o conselho, assim, qual é a mensagem que você gostaria de deixar enquanto ser humano para o resto do mundo? Que essa foi profunda. Bom, olhando para o lado de empreender, que eu acho que é onde eu tenho um pouco mais de
de conhecimento e vivência. Eu acredito muito, se você for olhar para um projeto de impacto social, eu acredito muito sobre mergulhar, estudar a causa, sabe? Antes de falar qualquer coisa, eu quero ensinar conteúdo comportamental para comunidade tal. Pô, senta muito bem, vê se essa é a demanda, se essa é a dor. Se você der esse conteúdo, o que vai mudar na vida da pessoa? Então, assim, mergulha muito sobre a causa que você quer atuar, onde você quer chegar, quais são as hipóteses que você quer criar para aquele negócio. E vai o quanto antes conversar com as pessoas que você quer atender e criar esse planejamento. E que no momento inicial pode ser que você não tenha clareza muito grande de qual vai ser o modelo de negócio que vai deixar aquele negócio parar em pé, mas começa a dar os primeiros passos, começa a caminhar que o modelo ele vai surgindo ao longo do caminho. E olhando sobre curso e aprendizado, estudo de tecnologia, assim, até é um aprendizado que eu tenho para mim, ainda não sei programar, assim, de forma, enfim, não sei programar, mas, assim, a gente enxergando, né, todas essas movimentações de mercado, a área de dados é um mercado que tem crescido cada vez mais, então análise de dados, cientistas de dados, trabalhar com dados de modo geral é um caminho que a gente tem enxergado que vai dar um bom futuro, assim. E aí, junto disso, outras tecnologias, enfim, acho que está bem conectado com o mercado de tecnologia, pode possibilitar um futuro melhor. Mas se você não gostar de tecnologia, nada contra, então não tem problema nenhum. Legal, muito bom, cara. Então, no final das contas, estudem tecnologia para se prepararem para o futuro, façam inglês no Brasas para poderem conseguir o material. Saber o que está escrevendo. Exatamente, mas é isso, Caio. Obrigado pela participação. Obrigado aí, galera, que assistiram até o final. E é isso, nos vemos nos próximos episódios. Valeu, tchau, tchau.